Oi, galera! Sou Ricardo, tenho 17 anos. Eu fiquei em coma por 5 meses e 12 dias. Foi uma experiência estranha. Transitei entre sonho e realidade. E depois de algum tempo, pude ouvir o que as pessoas falavam, mas não podia reagir. Algo surreal aconteceu quando eu estava em coma. Deixa eu começar pelo início. Em grego antigo, a palavra coma significa sono profundo, mas o que os pacientes experimentam é bem diferente de sono. O corpo desliga a consciência para se curar, minimizando a atividade cerebral. É como apertar reiniciar em um computador. Você é alimentado por tubos. Alguns pacientes são conectados a uma máquina para respirar melhor. Essa máquina manda o oxigênio que seu corpo precisa para os pulmões. E, como eu entrei em coma, eu lembro de uma sensação de queda, depois o som de bater em algo antes de perder a consciência. Então, fui sugado por um redemoinho, girando enquanto caía. As vozes ficaram distantes. A pior parte, ficava mais escuro quanto mais o redemoinho me levava. De repente, parei de girar lentamente. Eu lembro de pensar, é assim que a morte é? Por fim, um silêncio total e escuridão absoluta. Sei que aquele foi o momento em que entrei em coma, que apesar de parecer longo, levou apenas 15 ou 20 segundos. Não me lembro de nada dos primeiros meses. Não sei como, mas um dia comecei a ouvir vozes. Eram abafadas no começo. Depois ficaram normais. Podia ouvir coisas acontecendo ao meu redor, mas logo percebi a triste verdade. Estava em coma mesmo, com parte do cérebro acordado. Tentei abrir os olhos, mas não consegui. Queria dizer, eu posso te ouvir, só que não conseguia mexer os lábios. Eu queria mover minhas mãos e me sentar, mas não conseguia mexer um músculo. Era como se uma força invisível estivesse me segurando. Um dia, algumas pessoas entraram no meu quarto. Eu sabia pela maneira como falavam que eram médicos. Eles conversavam sobre 2 pacientes. Um era eu, o que significava ter outro paciente na sala. Eles compararam nossas condições e falaram abertamente porque nós 2 estávamos em coma. Pareciam não achar que eu sairia do meu coma. Não havia esperança. Era o fim da estrada para mim. Eles disseram que o outro paciente se recuperaria logo. Até decidiram qual paciente ficaria com a minha cama depois que eu morresse. Queria dizer que eu ouvia que eles estavam errados sobre mim, mas era impossível. Minha mãe e minha namorada Patrícia me disseram o que me deixou em coma. Mamãe me visitava todos os dias. Chorava enquanto cuidava de mim. Ela trocava minha roupa, me lavava com um pano e aplicava loção nas minhas feridas. Ninguém no mundo inteiro te ama como sua mãe, pode ter certeza. Ela murmurava as mesmas coisas. Você não queria ir para o acampamento. Eu fiz você ir para socializar. Você só queria relaxar. Você não queria ficar em uma barraca. Eu sou a responsável por tudo isso. É minha culpa. Eu queria não ter te obrigado a ir. Ela falava sobre um acampamento, mas eu não me lembrava de nada. Todas essas memórias sumiram. Fui acampar com meus amigos? O que aconteceu lá? Eu caí de algum lugar? Mesmo tentando, eu não me lembrava de estar em um acampamento ou o que tinha acontecido. Patrícia respondeu essas perguntas depois. Um dia ouvi a voz dela. Ela estava do meu lado, acariciando minha cabeça. Por favor, me perdoe. Fiquei longe porque sua mãe está brava comigo. Eu estava com muito medo, ela disse. Ela falava como se soubesse que eu a ouvia, confessando seus pecados. Eu não consegui me lembrar, mas agora sabia o que havia acontecido. Fomos acampar com a escola. Patrícia me mostrava uma foto quando chegou uma mensagem. A mensagem dizia, vou poder te ver hoje à noite? Peguei o telefone e vi que a mensagem era de um cara chamado Carlos. Ele também estava no acampamento. Eu podia ter conversado com Patrícia. Irado, encontrei o garoto e parti para cima dele. Começamos a brigar. Quando Carlos me empurrou, caí e bati minha cabeça em uma pedra. Foi quando perdi a consciência. Patrícia sabia que era culpa dela, mas estava aqui, sem nenhuma vergonha. Se eu pudesse abrir os olhos e me sentar...
Eu cuspiria no rosto surpreso dela. Eu diria, saia daqui, deu fora e nunca mais volte. Era impossível, mas eu sabia que quando eu saísse do coma, era isso que eu faria. No começo, eu gostei muito de ouvir o que estava acontecendo ao meu redor. Pelo menos eu me sentia vivo. Mas depois de alguns meses, fiquei incomodado porque eu não tinha nenhuma melhora. Os médicos vinham me visitar cada vez menos. Talvez eles não estavam felizes por terem errado. Eu não estava morto. E o outro paciente ainda estava em coma. Um dia, enquanto eu estava entediado, ouvi uma conversa estranha. Eu nunca ouvi ninguém visitar o outro paciente. Mas agora tinha um homem e uma mulher do outro lado. O homem disse, vou levar o dinheiro de volta para sua casa amanhã. Eu pensei que conseguiria, mas não posso. Você deveria desistir também. A mulher estava brava, falando com os dentes cerrados. Nicholas, você me prometeu. Eu vendi tudo para te dar esse dinheiro. Se você não vai fazer isso, então me mostre como. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Ele merece morrer. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava sonhando? Ela estava realmente falando sobre matar alguém em coma? O tal Nicholas cedeu à insistência dela depois de um tempo. Em voz baixa, ele disse, este botão controla o oxigênio. Você pode diminuir, girando ele para a esquerda. Está vendo aquele pequeno dispositivo no dedo do seu marido? Ele mede a frequência cardíaca e os níveis de oxigênio no sangue. Se a frequência cardíaca diminuir e os níveis de oxigênio caírem, o alarme disparará. Diminua o volume do alarme antes de diminuir os níveis de oxigênio. Ninguém vai verificar. Mesmo se verificarem, vão achar que uma enfermeira cometeu um erro. Eu estava ouvindo aquilo espantado. Esse Nicholas era médico? Ele falava do paciente como seu marido. Essa mulher era a esposa do paciente, então? Por que ela queria matar o marido? E o mais importante, ela realmente faria isso? Minha vida ficou emocionante. Eu os ouvia ansiosamente. Durante esse tempo, minha consciência estava indo e vindo. Às vezes eu passava dias sem ouvir nada. Era como entrar e sair de um sono profundo. Talvez eu estivesse no fim da estrada, como os médicos achavam. Eu estava assustado, mas não podia fazer nada. Então eu caí no redemoinho mais uma vez. Os sons ficaram abafados novamente. Girei infinitamente no redemoinho e perdi completamente a consciência. Me lembro do momento em que acordei. Meus olhos se abriram. Como não via a luz há meses, fechei os olhos imediatamente. Ouvi minha mãe gritar de alegria. Ela viu meus olhos se abrirem. Ela fechou as cortinas. Abri os meus olhos de novo e sorri para ela. Ela disse, bem-vindo, querido, e chorou. A sala se encheu de médicos em 10 minutos. Eu não tinha certeza se conseguia falar ainda. Eu senti que minha voz não sairia. Apenas continuei sorrindo. Alguns dias depois, lembrei de um sonho do meu coma. Essa experiência foi estranha. No sonho, a esposa de outro paciente queria matá-lo. Um médico chamado Nicholas estava ajudando ela. Ao lado havia um paciente um pouco mais velho que eu, que não tinha idade para ter uma esposa. Agora eu já estava falando confortavelmente. Contei o sonho para minha mãe, rindo. Ela congelou quando eu parei de falar. O homem na cama ao lado havia morrido há um mês. O novo paciente chegou há 1 ou 2 semanas. A esposa do paciente falecido o visitava às vezes. Ela sentava e o encarava silenciosamente. E o Nicholas? Minha mãe disse que nenhum médico se chamava Nicholas. Mas havia um cuidador com esse nome. Minha mãe não conseguiu se conter e contou à diretoria do hospital sobre isso. Isso não era bom para o hospital, é claro. Eles disseram que iriam investigar, mas não fizeram nada. Eles nem sequer vieram falar comigo. Mas minha mãe não desistiu. Quando a polícia foi envolvida, a verdade veio à tona. O paciente que estava no meu quarto traía a esposa. Uma noite, ele e a amante bateram o carro. A namorada morreu. Mas ele entrou em coma. A esposa queria vingança e planejou o assassinato dele. Ela fez um acordo com Nicholas, o cuidador. Nicholas desistiu, decidiu que não conseguiria matar alguém em coma. Quando ela disse que faria sozinha, ele lhe disse o que precisaria ser feito.
Essa é a parte que eu testemunhei. Um dia, ela veio no final do horário de visitas. Ela mexeu na máquina de oxigênio para que ele recebesse menos oxigênio. Ninguém percebeu porque ela diminuiu o volume do alarme. Todos pensaram que era uma morte relacionada ao coma. A esposa e o cuidador tiveram que confessar o que haviam feito por minha causa. E os dois foram presos. Viu como a lealdade é importante? Porque eu e o homem que morreu entramos em coma? Sim, traição. Se ele e Patrícia tivessem sido leais, nada disso teria acontecido. Espero que essa história tenha sido interessante. Obrigado por me escutar. Tchau!